educação é fundamental no desenvolvimento humano e são muitos pilares para que esse processo de ensino-aprendizagem seja eficaz. Por isso, uma escola, para permanecer muito tempo no mercado, tem que oferecer um serviço de qualidade e humanizado. A história de Doralice Honório se mistura com os 30 anos do Colégio Século. O sonho dela em abrir uma unidade de ensino começou com apenas uma sala de aula. Quando o projeto foi crescendo, ela incluiu os alunos na escolha do nome da escola. Hoje, o colégio está em 3 bairros aqui de João Pessoa, com ensino infantil ao médio. Mas a caminhada de empreender na educação não é fácil. Até assaltada a escola foi, levaram o pagamento de funcionários e fornecedores. Mas a união da equipe fez a diferença e passaram por esse incidente da melhor maneira possível. Sou uma serva de Deus, sou cristã, sou mãe de 3 filhos, 2 netos, sou casada, sou professora de coração, sou gestora. Quando Deus tem algo na vida da gente, então eu acho assim que meus planos são os planos de Deus para a minha vida, né? Porque muito tempo eu perguntei a Deus assim, Deus, eu vou deixar tudo e vou seguir para cuidar, pregar a palavra, cuidar, para me dedicar realmente a pessoas. E uma vez eu tive um sonho em que Deus me mostrava, foi inclusive uma jogadora de vôlei, que ela mostrava que hoje ela era o que era, porque se lembra da diretora dela no tempo de uma infância. E quando eu hoje, caminhando para os 30 anos, eu vejo os frutos. Um poder muito grande de influenciar gerações. Isso para mim é um privilégio. Eu abri a empresa em 1996, 5 de outubro de 96, e comecei a funcionar em janeiro de 97, né? Começou tudo, uma casa alugada, um sonho de uma professora, onde eu é quem pintava as paredes, fazia tudo, né, e sonhava. Engraçado, eu conversando com a primeira funcionária que teve aqui, né? Ela me ajudou a fazer marmita, porque na época a gente, para poder manter tudo, eu fiz muitas coisas, né? Então, assim, e ela só com o Davidson e a Priscila Jéssica, que foi os 2 primeiros alunos. Só tinha um aluno matriculado, Priscila Jéssica, e Davidson era meu. E eu dizia assim, se bota no chão, brinca com ele, sentar o tempo todo no braço, dá autonomia a ele, porque um dia você não vai ter braços para segurar todos os alunos. E ela dizia assim, a senhora tá doida. E hoje ela está ainda aqui com a gente e diz assim, eu não desacredito em mais nada que você diz, porque hoje realmente a gente não tem mais braços para colocar num braço todos os alunos que passam pelas nossas vidas. Precisa muita organização, né? Muito foco. Primeiro fazer o que você gosta, né? Então, assim, o meu coração nunca teve em termos de dinheiro. Meu coração sempre teve em termos de fazer o que eu gosto. O sonho, toda a vida eu fui professora, eu era funcionária pública do estado e do município e pedi exoneração. Parece loucura, né? Deixar um serviço público para aventurar. Mas eu não acreditava, né? E eu estava conseguindo muito no serviço público uma coisa, inimigos. Porque eu queria e as pessoas diziam assim para mim, quando você tiver daqui a 10 anos como educadora, então você vai me dizer se você está do mesmo jeito. E aí eu tinha medo de ficar do jeito que elas estavam. Eu acredito na educação, eu amo isso aqui que eu faço. Então, assim, muito amor, muita dedicação, muito Deus, muito jogo de cintura, muita organização, né? Não foi fácil. Quem vê chegando até aqui acha que foi fácil, mas não foi. É muita determinação, muitas oportunidades, né? Famílias que confiaram em mim. Uma equipe toda, né, que hoje faz parte comigo, que eu tenho muitos funcionários antigos ao longo desses 30 anos, que ainda hoje estão comigo, que não são, eu não digo que são funcionários, são meus sócios, meus amigos. E
foram eles, junto comigo, que a gente conseguiu crescer. A gente começou na época com Só Baby, que era um berçário, uma creche, e aí fui indo. Aí botei infantil, mas graças a Deus foi muito rápido, Fundamental 1, e aí de repente eu vi que o nome Só Baby teria que ser mudado. Nós não mudamos a razão, mas mudamos o nome Fantasia, né? Então fizemos um concurso entre os alunos e os pais, foi muito interessante na época, e colocamos estava perto de chegar o ano 2000, né? Então, século. E aí a gente veio esse nome século e graças a Deus vem dando certo. E aí nós passamos de infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, e aí foi contratada uma equipe que ainda hoje está comigo, a Lidiane, que abriu e iniciou o nosso ensino médio aqui, né? E hoje estamos no ensino médio bem consolidado, com aprovações. Nós temos um público que não frequenta cursinhos, nós temos um público que é século, que frequenta século. E temos aprovação garantida. Posso garantir para você e mostrar em números que 90% do nosso alunado, ele entrou dentro de uma faculdade. Eles têm uma vida que, para mim, é orgulho dizer que ele foi aluno século. As mudanças que hoje tem, né? A inversão de valores hoje, ela não tem os valores, ela não sabe, ela cede. Hoje quem manda nos pais são os filhos e os pais não notam, né? Aquela frase que a gente dizia, eu vou trabalhar muito para dar ao meu filho aquilo que eu não tive, né? Faz com que os meninos não aprendam a ter resiliência, não aprender a lutar pelo que tem. Meu filho não mente. É a credibilidade que hoje os pais não deixam, não tem mais na escola. Devido a tanta coisa que acontece, eles não têm mais credibilidade na escola. Coloca na escola porque tem que colocar, mas não, a maioria não acreditam. Tem medo da violência, dos abusos, medo de bullying. Então, é um medo, a ansiedade dos pais, ela atrapalha muito o andamento da escola. Nesse tempo de assalto, eu me senti muito vulnerável. Eu passei um tempo que eu não conseguia olhar nem para as pessoas, né? Porque a pessoa ficou escondida aqui no dia de uma reunião. Foi um período que quando na minha mente, passou em desistir, eu vi o carinho de pais, de funcionários, oferecendo, gente, o que eles tinham. Dora, eu tenho uma casa, não é financiada, você quer financiar? Dora, eu tenho um carro, financia e pega o dinheiro. Graças a Deus não precisei, né? Contei com o apoio, a colaboração de todo mundo, a paciência dos parceiros, tudo. E graças a Deus honrei com todos os compromissos e estamos aqui. Hoje a concorrência é muito grande, muitas escolas abrindo, né? Todo mundo abre escola de qualquer jeito, muitas vezes sem ser nem educador, nem gostar, apenas achando que escola é um meio fácil de se ganhar dinheiro. E escola não é um meio fácil de se ganhar dinheiro, não é um alojamento de criança. Escola é uma casa de educação, onde você tem que ter um diferencial. Para mim, assim, o diferencial do século é o acolhimento, é família, é humanizado. No mundo tão tecnológico que a gente está, é o compreender, é o valor, o amor, a amizade, o respeito, a cumplicidade, é o trabalhar, é o acreditar no crescimento de cada aluno. Eu estou disposta a lidar com pessoas, que não é fácil. Nós lidamos dentro da escola com crianças, né? E lidamos com o nosso cliente, os pais. Então você tem que amar o que você faz, se preparar profissionalmente, estar atualizado com o que tem e ter um rumo, ter um objetivo, ter um foco. O que é o diferencial da escola? Não é ensinar a ler. Esse não é um diferencial de nenhuma escola. Não é a aprovação de Enem, porque a escola que aprova só para Enem é escola fraca. A gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo, para a vida, para o mercado de trabalho, para poder exercer aquilo que ele quer ser. Então, é se preparar, é ter uma vida de dedicação a isso aqui. Quantas reuniões de filhos eu nunca fui? Quantas coisas eu deixei de viver na minha vida porque eu tinha em primeiro lugar todos os meus compromissos com a educação. E eu não sou uma pessoa de deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Então eu coloquei isso aqui. Primeiro Deus, segundo isso aqui. E amo o que eu faço. Você tem que ter um bom administrativo, um bom financeiro de confiança seu. Você tem que ter um bom programa de educação.
conhecer um sistema que se identifique com você, com o que você quer trabalhar na escola, né? Você tem que entender hoje de leis, né? Então, e toda a parte administrativa e burocrática, que não só é você encontrar pronto. O IA está aí fazendo tudo, né? Mas o IA não faz aquilo que o humano tem que fazer. Pois é, tem que ter muito amor mesmo pelo que faz, para encarar esses desafios da educação com muita leveza. E agora a gente faz uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta. E voltamos agora com o quadro Vitrine, aquele momento que a gente indica os serviços ou produtos de algum empreendedor aqui da cidade. E o negócio de hoje é o Sabor dos Sonhos, de Glaucideise Moura. É uma loja de produtos naturais a granel, que fica no bairro do Geisel. Lá tem temperos, especiarias, suplementos e produtos veganos. Ela foi aberta em dezembro de 2021, bem no meio da pandemia de Covid-19. Era um sonho da empreendedora ter a sua empresa em um ponto fixo, ainda mais para promover saúde e bem-estar aos clientes, com produtos diferenciados e com grande variedade. É só conferir o Instagram @sabordossonhospne. O telefone de contato é o 839-8213-8397. E agora você já sabe, tem empreendedor contando a história de sucesso deles aqui na TV Cidade João Pessoa, para te inspirar na gestão do seu negócio. E a gente, claro, aceita sugestões. E aí, quer participar do programa? É só falar com a gente pelo Instagram @tvcidadejp. Até mais!